E eu quero começar, queridos, com um testemunho, não é meu, mas alguns anos atrás, tinha uma pessoa que estava passando por uma situação de enfermidade, onde os médicos não descobriam, a pessoa entrou quase num estado vegetativo, uma pessoa muito chegada a nós, e eu fui lá visitar essa pessoa no hospital várias vezes, mas eu me lembro de uma das vezes, de ter ido lá no hospital, e quando eu entrei no quarto e vi a pessoa ali na cama, na maca, eu pensei comigo, o Fábio natural não passa dessa semana. Os meus olhos naturais viram uma pessoa ali, uma pessoa que era forte, que fazia todas as suas tarefas em casa, de repente ali, definhando, magra, quase em coma. E eu olhei, disse, não passa dessa semana. E qual é a nossa responsabilidade como pastor? É animar a fé. Mas a fé, ela não passa por cima da realidade. A fé, ela transforma a realidade. E eu lembro que eu chamei o esposo para tomarmos um café. Eu disse, irmão, vamos tomar um café, até para ele dar uma respirada, ventilar um pouco o ar. E nós começamos a conversar. E eu lembro que eu disse para ele, irmão, como você está se preparando para uma possível ida para a casa do pai da tua esposa, uma promoção dessa terra para a sua morada celestial? Como você está encarando essa possibilidade? Que faz parte dos nossos atributos, vamos dizer assim, da nossa função pastoral, também olhar a realidade e preparar as pessoas muitas vezes para essa realidade que não é tão simples de passar. Embora a nossa esperança de uma casa eterna, de uma casa celestial, ela é viva, mas quando uma pessoa parte, quando uma pessoa falece, nós temos saudade, nós sofremos, e isso faz parte da realidade, e nós não negamos a realidade. A fé não nega a realidade. E eu me lembro que quando eu falei aquilo para aquele irmão, ele olhou para mim e disse, não pastor, eu creio que isso vai acontecer, mas não é agora. Uau! Me encheu de fé ver aquele irmão daquele jeito e disse, isso vai acontecer, mas não é agora. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. E aí eu me agarrei nos pés dele e disse, eu vou contigo nessa tua promessa. E aí nós oramos, já não mais pensando na possibilidade de um falecimento. Aí nós oramos com fé, pedindo para que Deus levantasse ela. Ou seja, a visão mudou, a forma de encarar a situação mudou. Nós começamos a orar com fé, nós começamos a determinar sobre a vida daquela pessoa. Não deu um mês, essa pessoa estava em casa. O prognóstico dos médicos era o falecimento, era que ela ia ficar em cadeira de rodas e por aí vai. Eu vi essa pessoa entrando, caminhando na igreja, e aquilo animou a minha fé. Disse, Deus, Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e Tu és o mesmo para sempre. Amém. Eu lembro que no nosso retiro de homens, vou tomar liberdade, mas não vou citar nomes, o irmão deu um testemunho, longo testemunho, mas eu olhava para aquele irmão e disse, isso não pode ser, isso é um filme que o cara está contando. E ver aquele irmão mesmo na situação difícil, continuava lutando, continuava perseverante, animou a minha fé. Eu digo, Deus, nós não podemos fraquejar, nós temos que levantar as mãos, nem que seja uns dos outros, para fortalecermos a nossa fé em Ti. Amém, queridos? E com essa introdução, eu quero te dizer, mantenha a esperança, mesmo quando a situação seja contrária. E se você não tem força para continuar mantendo esperança, te junta com pessoas que possam te ajudar, te animar, te colocar para cima. Por isso nós vivemos em comunidade, como igreja, para carregar os fardos uns dos outros. Sei, queridos, que temos muito a melhorar nisso, mas essa é a nossa intenção. Você tem sua Bíblia aí? Abra comigo lá no livro de Romanos, capítulo 4, no versículo 17 em diante. Romanos capítulo 4, no versículo 17 em diante. Nós vamos ler até o versículo 21. Romanos, no capítulo 4. Vamos esperar todos achar. Romanos, no capítulo 4, no versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, como está escrito, Romanos 4, 17:
por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, sua esposa, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Irmãos, embora o tema central do capítulo 4 de Romanos fale sobre justificação pela fé, que nós somos salvos, não somos merecedores, mas somos salvos mediante a graça e o amor de Deus em fé, o tema central desse capítulo é esse. Mas Paulo aqui no seu discurso, ele usa uma figura que é uma autoridade no meio dos judeus. Ele usa aqui, ele recorre a Abraão, porque sempre que se falava de Abraão, os judeus empinavam as orelhas. Opa, esse é o nosso pai, esse é o pai da nossa nação, o pai dos judeus. E Abraão era uma autoridade quando o tema era fé, tanto que ele é chamado o pai da fé. Mas esse homem, lá do Antigo Testamento, ele é natural de uma cidade pagã, e é com ele que Deus chama e começa um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que é muito lindo que essa mesma promessa que Deus deu em Êxodo, ela vai aparecer em 1 Pedro, quando Deus dá isso para a igreja, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus chama Abraão lá de Ur, uma cidade pagã, uma cidade que adorava vários deuses, e Deus faz a ele um chamado. Gênesis 12, de 1 a 3, Deus diz a Abraão: sai dessa terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz esse chamado acompanhado de uma promessa, e o chamado de Deus, ele sempre vem acompanhado de promessas. O chamado era sair da sua cidade, do meio de seus parentes, para ir para uma terra que eu te mostrarei. E a promessa qual era? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, em ti vão ser abençoados todos os habitantes, todas as nações da terra, em ti. Era uma pré-figura do que estava, do que ia acontecer. Deus diz para Abraão: Abraão, tu vai ser pai de multidões. Grave isso, querido. Todo chamado de Deus, ele vem acompanhado de uma promessa. E Abraão então empreende, vamos dizer assim, a sua saída, a sua jornada para uma terra desconhecida. Deus fez mais ou menos assim com Abraão. Sabe quando você e outra pessoa vão para algum lugar, você é o motorista, só que você não sabe o caminho. Nós vamos lá para o X do não sei quem, vamos lá comer um X, mas eu não sei o caminho, e você está dirigindo. E aí eu digo que estou indo com você, porque você me convidou para comer um X, eu recebo isso em nome de Jesus. Eu vou junto com você e eu digo: não, fica tranquilo que eu sei o caminho, vai indo que eu vou te mostrando. Foi mais ou menos isso o que Deus fez com Abraão. Abraão, vai indo que eu vou te mostrando, dobra a direita, dobra a esquerda, agora vai reto, lá na sinaleira tu dobra. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Abraão. Não disse onde é que era, não lhe disse: ó, o nosso final vai ser em tal lugar, vai indo que eu vou te mostrando. Irmãos, Abraão recebeu esse chamado, ele tinha 75 anos. Alguém aqui já tem 75 anos? Ou já passou? Pode levantar a mão, não tem problema do seu lado de lindo aqui. Tia Derce ainda não, né, tia Derce? Tá batendo na trave aqui. Ninguém mais tem mais de 75? Não? O senhor lá, a senhora. Irmãos, vocês imaginam com 75 anos recomeçar a sua vida? Com 75 anos, vamos dizer assim, você recomeçar a sua vida, se mudar para uma terra que você não conhece, para uma casa que você nem sabe onde é que existe, se existe, alugar casa, toda aquela situação, se muda para essa cidade e ainda vem uma outra bênção: tu vai ter um filho. Imagina, os irmãos já cruzaram os 70 anos, a dona Derce disse glória a Deus, já cruzaram os 70 anos, já estão curtindo muitas vezes aquela fase de avô, que o avô não precisa educar, né? Não tem aquela responsabilidade. E chegando aos 75 anos, recomeçar.
se mudar para uma outra terra, alugar uma casa, mobiliar de novo toda essa casa e ainda ter que criar um filho, uma criança, aos 75 anos. Irmãos, eu acho que aos 75 anos nós não temos a mesma capacidade que quando nós tínhamos aos 30, 40. Eu estou me aproximando dos 40 e já vejo que o corpo já não é igual, né? Já não tem mais a mesma habilidade dos 20. Apenas agarrado num chamado e numa promessa. A única coisa que motivava eles a fazer e empreender essa jornada era um chamado e uma promessa de um Deus que talvez ele conhecia meio de longe, mas ele igual empreende essa jornada. Irmãos, a história de Abraão, ela vai de Gênesis capítulo 12 até mais ou menos Gênesis capítulo 25, com a morte de Abraão. Mas até o nascimento da promessa, o nascimento do Isaac, creio que todos conhecem a história, lá no capítulo 21, Deus anima 9 vezes o Abraão. 9 vezes Deus diz para Abraão: Abraão, tu vai ter um filho, tu vai ser pai de multidões, eu estou contigo, vamos lá. 9 vezes, do capítulo 12 até o capítulo 21. Ali Abraão deveria ter mais ou menos, chegando perto dos 90 anos. Mas um pouquinho antes disso, lá em Gênesis 15, o Abraão se rebela. Mais ou menos havia passado uns 10 anos da sua saída. E nessa rebelião ele começa dizendo: Deus, tu me chamou para uma terra que eu ainda não estou vendo. Já tinha se passado 10 anos do seu chamado. Tu me chamou para uma terra que não estou vendo. Tu me deu uma promessa de pai de multidões, mas eu ainda não tenho nenhum filho. Você me deu uma promessa de herdeiro, mas a minha esposa continua sem engravidar. Que chamado é esse? Que promessa é essa? Já se passaram 10 anos, quase 15 anos e nada. Tu tá de brincadeira comigo, tá de sacanagem. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 13, 12 diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então Deus faz uma coisa com Abraão que eu acho tremendo, acho lindo demais. Toda vez que eu leio esse versículo eu me emociono. Deus diz: Abraão, vem cá, sai de dentro da tua casa, sai de dentro da tua tenda, vem cá, sai para fora. É óbvio, né? Sair para dentro não existe. Mas sai aqui para fora e olha para o céu, olha para as estrelas. Irmãos, existe uma cena gravada na minha mente que eu não consigo projetar. Eu e minha esposa, nós moramos há alguns anos em Guiné-Bissau, que hoje esse projeto está fazendo 20 anos esse mês. E eu me lembro quando nós chegamos em Guiné-Bissau, nós chegamos na cidade de Quebo, mais especificamente. A primeira coisa que eu fiz naquela noite, foi a primeira coisa, escureceu, aliás, primeira não, né? Mas a primeira assim no sentido espiritual. Escureceu, eu saí para a rua e olhei as estrelas. Irmão, se alguém já viajou para a zona desértica, ou se alguém é do interior, onde não tem tanta luz, tu olha para o céu e parece que não existe fim às estrelas. A gente não imagina a quantidade de estrelas que existe no céu, porque nós aqui em Canoas, em Porto Alegre, somos grandes metrópoles e tem muita claridade. Então você olha para o céu e não consegue vislumbrar o céu. Agora, se você está num lugar que tem pouquíssima luminosidade ou quase nenhuma, o céu parece que colocaram um teto, vamos dizer assim, cheio de pontinhos azuis. E aquilo me marcou demais. Então toda vez que eu leio essa passagem bíblica, eu lembro disso, de olhar para o céu e ver a quantidade incontável, infindável de estrelas. E ali, nessa situação, Deus renova a sua aliança com Abraão. Ele diz: Abraão, a tua descendência vai ser exatamente igual às estrelas do céu. Deus manda ele tenta contar as estrelas. É algo impossível, irmãos, é algo impossível. Você conta uma, duas, já apareceu 50. E outra, nós costumamos organizar a nossa contagem. Nós separamos as que nós já contamos, as que nós ainda não contamos. Então é quase impossível poder realizar essa conta. Mas ali Deus renova a aliança com Abraão. Uma promessa impossível para alguém improvável. Uma promessa praticamente impossível se ter uma prole, vamos dizer assim, como as estrelas do céu. Improvável, pai de multidões de nações. E aqui tem um detalhe, como eu disse, a fé, ela não nega a realidade. A palavra de Deus diz que o seu corpo estava amortecido. Era uma promessa improvável. O que quer dizer corpo amortecido, irmãos? Quer dizer que ele já não tinha mais relação sexual com frequência.
Ou seja, já não tinha a mesma virilidade talvez de quando era mais jovem. E também não existia a medicina moderna. Se existisse a medicina moderna, capaz que a história seria outra. E também a sua esposa, Sara, muito provável já havia passado a menopausa, já não poderia mais ter filhos. E quando ela era jovem também não pôde. Uma possibilidade muito provável que ela teve uma esterilidade que lhe privou de ter filhos. Mas Abraão creu. Abraão creu. Não sei se você estava no culto de domingo passado, o pastor Everton aqui falou sobre o milho. E ele dizia que ele tinha que carregar os baldes para molhar o milho, porque ele queria que o milho desse. Mas ele falou uma coisa interessante, que ele disse assim: se Deus disse que o milho vai crescer, não importa se eu vou regar o milho ou não, Deus disse que vai crescer. E aí ele comentou, claro, a experiência leva a isso. Ele disse: hoje eu foco muito mais no milagre do que no processo. Ou seja, não importa como Deus vai fazer, não importa o meio que Ele vai utilizar, o que importa é o resultado final, porque Ele é Deus. Ele faz aquilo que não existe existir. Ele faz da onde não existia nada, Ele transforma situações. Abraão sabia que Deus chamava à existência as coisas que não existiam. Creu contra a realidade natural. Querido, grave isso: a fé verdadeira, ela não nega a realidade, ela reage à realidade. Ela não nega a situação de que o corpo estava amortecido, talvez não tinha mais a mesma virilidade de quando era mais jovem. Mas ele creu, e ele sabia que Deus poderia mudar essa situação. Deus é um Deus poderoso e criador. E para Abraão, a promessa de Deus bastava. Creu, esperando contra a esperança. E eu gosto, querido, de às vezes dar uma olhadinha em outras traduções, que a palavra de Deus diz assim, na Nova Tradução, na linguagem de hoje: mesmo quando não havia motivos para ter esperança, mesmo quando não havia motivos para continuar crendo. E eu quero contar rapidinho uma história de uns irmãos que queriam ter filhos lá no interior. E um dia eles me chamaram lá na casa, me ligaram: ô pastor, pode fazer uma visita aqui? Posso? Fui lá, longe, num cerro, lá no meio do mato. E aí eles me contaram a história deles, muito lindo, assim como eles tinham conhecido Jesus. E era um casal que já estava beirando, chegando aos 30 anos. Eles diziam: pastor, a gente quer ter filhos, já faz quase 10 anos que nós estamos tentando, e nada. O coitado do rapaz já andava cansado o dia inteiro. Ele vinha almoçar em casa: vamos tentar. Chegava de noite depois do trabalho em casa: vamos tentar. Acordava de manhã antes de tomar café: vamos tentar. Assim estava a vida. Aí vocês imaginam, né? Todo dia, toda hora, todo momento, o rapaz já estava, coitado, já estava querendo se mudar de casa, já andava cansado o tempo inteiro. E esse filho não vinha. E eles pediram, disse: pastor, tu pode orar por nós? Eu disse: claro, trabalhando, eu estou vendo que vocês já estão, então vamos orar, vamos acrescentar fé aí. Oramos. Passado assim, 1 ano e pouquinho mais, talvez, num culto, eles me dizem: pastor, nós desistimos. Entregamos para Deus, entendemos que não é mais o momento de Deus, nós temos filhos, entendemos que esse tempo já passou. 3 semanas depois ela estava grávida. Nós tínhamos ido num retiro de casais, eles não queriam lá na frente orar, eu fui lá orar com eles. Eles disseram: pastor, mas a gente já desistiu. Eu disse: não, mas eu vou orar com vocês, nós vamos orar, nós vamos agarrar aí, já que o pastor e a pastora estão falando que querem orar por isso, eu quero animar vocês nessa fé. Tá, então tá bom, pode orar. Aí o rapaz já estava triste por outros motivos, né? Deixa eu entender, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas irmãos, e deu 3 semanas, aquela moça ficou grávida. Veio aquele filho. Ou seja, a esperança que eles tinham nisso foi se frustrando ao ponto de eles começarem a adoecer o coração. Mas quando eles descansaram em Deus, quando eles pararam de colocar o foco no processo, quando eles pararam de olhar e disseram: não, nós temos que fazer todo dia, porque um dia vai dar. Quando eles pararam com isso, descansaram em Deus, relaxaram o seu coração, a bênção veio de uma forma natural. O rapaz, o guri hoje já tem quase 13 anos, 12 anos mais ou menos, o rapaz. Mas afinal, o que é esperança? O que é esperança? E quando eu tenho algumas dificuldades, eu vou para o nosso velho e bom amansa burro, né, o dicionário. Fui para o dicionário, não gostei de algumas definições, deve ficar muito no ar, mas é a definição. E esperança, segundo o dicionário, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja ou lhe foi prometido. Isso é esperança.
Mas como é uma pessoa sem esperança? É uma pessoa murcha, é uma pessoa apagada, é uma pessoa que desiste de lutar, desiste dos seus sonhos, não encontra mais motivo para continuar. Nos tira a perseverança, a autoconfiança, nos rouba a expectativa de um futuro, não vê possibilidade nas realizações. Eu vou contar um testemunho. Eu liguei uma vez para o meu tio, e minha tia estava muito doente, e quando ele me mostra a minha tia no telefone, o mesmo sentimento que eu tive daquele primeiro testemunho foi o mesmo sentimento que eu tive. Ela não passa essa semana. Veio uma pessoa forte, bonita, alta, empoderada, uma mulher empoderada, definhando naquela situação. Eu dizia, ela não vai aguentar. Ela tinha uma doença muito grave. E quando eu olhei aquilo, eu tentei conversar com meu tio, da mesma situação. Tio, e se por acaso ela vier a partir, ser promovida para a glória e habitar na sua casa eterna? Não agora. Não agora, ele me disse. Nós vamos continuar orando. Eles estão aqui hoje. Eles estão aqui hoje. Crer contra a esperança. O diagnóstico era um, a visão natural era uma, mas os planos de Deus eram outro. Grave o que eu te disse, querido. A fé verdadeira, ela não nega a realidade, ela reage à realidade, ela põe em prática, ela dobra o seu joelho, ela crê no impossível. Aliás, não existe impossível para Deus. Mas a pessoa, quando ela vai perdendo a sua esperança, ela não vê possibilidades nas suas realizações, ela muda a sua visão de futuro, ela não consegue ver que amanhã pode ser melhor que hoje. Ela vai dizer, não dá mais, não tem saída, para mim já deu, já era. Ela joga a toalha, como nós dissemos. E sabe, querido, que essa desesperança, ela é muito mais frequente do que nós imaginamos. Ela é muito mais frequente do que nós imaginamos. Pessoas querendo desistir, querendo jogar a toalha, não aguento mais, para mim não dá, eu já não sirvo mais para nada, é isso aí mesmo. Eu quero te dizer nessa noite, aliás, nessa manhã, você está acostumado a falar de noite, né? Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Tem um autor popular, vamos dizer assim, um cantor, que ele diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele tem para a minha vida. Deixa eu te dizer, querido, tu não vai morrer enquanto Deus não realizar todos os sonhos dEle na tua vida. Não é os teus, é os dEle. Você não vai ir para a sua morada eterna enquanto Deus não realizar tudo o que Ele tem para realizar na tua vida e através da tua vida aqui nessa terra. Aleluia. E essa desesperança, querido, ela é muito frequente, mas principalmente quando ela está firmada nas coisas naturais, no dinheiro, quando ela está firmada nos médicos, quando ela está firmada nos amigos, quando ela está firmada em coisas naturais, querido. As coisas naturais são passageiras. A palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras, essa não passará. Tudo nessa terra vai passar. O dinheiro que você tem hoje, amanhã você não vai mais ter. Não estou profetizando, irmãos, por favor, não é isso. Mas um dia você vai partir dessa terra, vai ficar para a sua posteridade. É passageiro, e pode ser que a sua posteridade gaste tudo em chocolate, porque é passageiro. Talvez a sua situação hoje pode ser boa ou pode ser ruim, mas eu quero te dizer, ela é passageira. Salmos 23 diz: ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer que nós vamos passar. Ali não está dizendo quando passar, está dizendo que nós vamos passar. Mas qual é a diferença? Nós não vamos acampar ali, nós vamos passar por ali. Nós não vamos montar a nossa casa ali, nós vamos passar pelo vale das sombras da morte. Porque existe o outro lado, existe os pastos verdejantes do outro lado. E isso é uma promessa para minha e para a tua vida, queridos. Quando a nossa fé está nos amigos, oh bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos dois tipos de amigos. Eu gosto dessas coisas, né? Dois tipos de amigos: aqueles que te decepcionaram e aqueles que ainda vão fazer. É verdade, queridos. As pessoas, elas nos decepcionam, e muitas vezes porque nós temos uma expectativa tão grande sobre aquelas pessoas.
colocamos elas num patamar que elas não deveriam estar, porque é o patamar de Deus. E aí quando elas fazem alguma coisa, nós nos decepcionamos e ainda culpamos ela. Mas será que a nossa expectativa sobre essa pessoa não estava muito elevada? E aí existe, querido, o que nós chamamos dessa desesperança. Mas existe uma esperança, querido, que ela não está firmada em coisas terrenas, que ela é espiritual. Ela está ancorada nas promessas de Deus. Ela está firmada na rocha. A esperança natural é a última que morre, mas a esperança espiritual, ela não morre. A natural, ela vai flutuar nas circunstâncias, mas a espiritual está firmada na rocha. A espiritual é eterna. A esperança natural, ela corre no horizontal. Agora a esperança celestial, a esperança espiritual, ela corre no vertical. Ela está vinculada a Deus. Ela não está vinculada à terra, ela não está vinculada às coisas dessa terra, ela está vinculada a Deus. Eu costumo dizer, querido, que nós somos uma árvore de cabeça para baixo. Como assim, pastor? Que loucura é essa? E eu não tomei nada, não tenho costume. Porque as nossas raízes não estão na terra, as nossas raízes estão em Deus. Então é dele que nós nos fortalecemos, é dele que nós nos nutrimos. Queridos, a esperança, ela faz parte de uma das colunas da nossa vida espiritual. Lá em 1 Coríntios 13 diz isso: fé, esperança e o amor. E essa mesma tríade, essas três coisas, essas três virtudes, Paulo também escreve lá na igreja de Tessalonicenses. Ele dizia: essa igreja, ela está muito bem nessas três áreas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3. Mas a esperança, querido, de termos uma fé viva, uma esperança viva. Abraão colocou seus olhos em Deus e isso lhe bastava. Versículo 19 lá do livro de Romanos, que nós lemos agora, diz que a sua fé não enfraqueceu, sem enfraquecer na fé. Queridos, enfraquecer na fé nos leva a uma falência espiritual. Enfraquecer na fé nos distancia de Deus. Olha que interessante. Deus deu um chamado para o povo de Israel quando eles estavam no Egito. Deus disse que ia tirar eles do Egito, ia levar eles para uma terra que manda leite e mel, a terra da promessa que Deus tinha feito para o Abraão. Só que esse povo acabou ficando no Egito, acabou se tornando escravo lá. Então Deus levanta Moisés, vai lá, liberta esse povo. Eles começam esse processo de peregrinação para ir até a terra prometida. Mas somente 2 pessoas que saíram do Egito entraram em Israel, entraram na terra de Canaã. Todos os demais, 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que saíram do Egito, não entraram. Só 2 pessoas de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só para fazer um adendo. Por que eles não entraram? Hebreus capítulo 3 vai dizer assim: portanto, não vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. E a nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer que eles perderam a esperança. Saíram da terra do Egito, as circunstâncias levaram a eles a uma desesperança total. E essa terra que não chega, e essa terra que não chega, que eles acabaram ficando no caminho, não desfrutaram da promessa. Receberam o chamado, receberam uma promessa, mas esfriaram na fé. Como está a tua fé hoje? Uns fé de mais, outros fé de menos, né? Mas se você pudesse olhar para dentro de si e dizer: Deus, como é que está a minha fé hoje? Eu estou movendo montanhas. Nem todo mundo anda assim, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Mas se eu não estou movendo montanhas, eu vou pedir: irmão, me ajuda aqui, porque eu quero aumentar minha fé hoje. Eu quero levantar a minha fé hoje. Abraão resistiu talvez a uma das provas mais difíceis que todos nós passamos, a prova do tempo. Você sabia que o tempo, ele é a maior, vamos dizer assim, ferramenta de Deus para provar coisas na nossa vida? Já sabia? Quanto tempo você está casado? Quem aqui já tem mais de 25 anos de casado? Passou pela prova do tempo. Ainda está nessa prova. Mas o que fez você levar 25 anos ao lado da mesma pessoa? Amor, dedicação, abnegação. Ou seja, para resistir à prova do tempo, tem coisas, tem fases, tem situações, tem formas. Alguns estão rindo aí, né? Mas irmãos, aqui Abraão, para você ter uma ideia, quando Deus dá a promessa para ele, ele tinha 75 anos, quando Deus lhe chamou da cidade de Ur. E ele tinha 100 anos quando nasceu Isaac, o filho da promessa. 25 anos esperando. 25 anos esperando. Irmãos, nós somos uma geração tão impaciente, que achamos que o micro-ondas demora.
Uma vez a minha esposa, esperando esquentar o leite, ela nem pode saber que eu falei isso, e ela olhava para o micro-ondas e dizia: meu Deus, mas que demora. Ela estava com pressa. Irmãos, na época dos nossos avós, bisavós, eles tinham que levantar às 5 da manhã, ir lá tirar o leite da vaca, levar para casa, pegar a lenha, acender o fogão a lenha, ferver o leite, tirar aquela espuminha para o leite não talhar, para depois pensar em tomar café. Quanto tempo já levou aí? 2, 3 horas. E o micro-ondas de 1 minuto. Nós vamos a um restaurante, se demoram para nos atender, a gente já fica impaciente. Não nos conseguimos nem muitas vezes colocar no lugar das pessoas que estão ali, que às vezes estão debaixo de mau tempo, porque somos uma geração impaciente. Pensamos que Deus trabalha como o gênio da lâmpada. Eu esfrego a lâmpada, Ele aparece, eu faço 3 desejos e pronto, como uma varinha de pirlim-pim-pim. Mas não é assim que Deus funciona, querido, porque o tempo também, ele tem um agir de Deus na nossa vida. O tempo também tem um processo de maturação na nossa vida, até mesmo para receber o milagre de Deus. O tempo nos aproxima ou nos aparta de Deus, dependendo de onde está a nossa fé. E ali a palavra de Deus diz que o Abraão, ele se fortalecia em Deus, convicto de que Deus era fiel para cumprir. Traz à existência aquilo que não existe. A esperança, querido, ela é o produto da experiência. Se você ler em Romanos capítulo 5, 13, 5, a esperança, ela é fruto da experiência. A experiência de quem já passou por muita coisa, a experiência de que sabe que Deus vai fazer, a experiência de que sabe que Deus é fiel, a experiência de conhecer a Deus, a experiência de caminhar junto com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é amado de Deus, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Você é amado de Deus, e você foi chamado para conhecer mais a Deus. Deus te chamou para que você tenha uma íntima e viva comunhão com Ele, para conhecê-lo, para entender os mistérios de Deus, para conhecer o coração de Deus. Quando caminhamos com Deus, entendemos que temos alguém que podemos confiar. Agora você imagina uma pessoa que não conhece Jesus, como é doloroso e talvez desesperador. A esperança, querido, ela tem a ver com confiança. E olha que interessante, nós só confiamos em quem conhecemos. Nós só confiamos em quem conhecemos. Você deixa seus filhos com o vizinho que você não conhece? Por que você não faz isso? Porque você não o conhece. Se você precisa sair, precisa deixar os seus filhos o bem mais precioso que você tem, que na verdade não é nosso, né? Ele é de Deus. Você vai deixar com alguém estranho? Você vai buscar alguém que você conhece. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos fortalecemos na nossa fé e na nossa esperança. Quanto mais caminhamos com Ele, mais o conhecemos. Talvez, querido, está na hora de nós, como igreja, como irmãos, subirmos um degrau na nossa vida de fé e de esperança, de entender que as circunstâncias mudam, de entender que esse mundo muda. Talvez hoje você está por cima, e pode ser que amanhã não. Mas a sua fé, ela não pode ser alterada. A sua fé não pode ser abalada. Entender que as circunstâncias, a realidade à nossa volta, elas não podem abalar a nossa fé, a nossa esperança. E eu quero começar, me preparar para encerrar com um texto talvez muito conhecido. Está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Se você é rápido de endereço, pode ir até lá. Queridos, Israel tinha sido totalmente arrasado. O Império Babilônico tinha entrado, saqueado o que podia saquear, levado, vamos dizer assim, os profissionais, os melhores profissionais daquela terra, e deixado só as pessoas mais carentes, talvez as pessoas mais humildes, mais simples. E Israel começou a passar por muitos problemas ali, porque afinal de contas não tinha mão de obra, não tinha comida, não tinha dinheiro, e as pessoas estavam morrendo de fome. Diz a palavra de Deus que chegavam a matar os seus filhos para poder ter alimento. Você imagina a situação desesperadora que era, de comer esterco. Se você ler o livro de Lamentações, ele é impactante. Uma situação desoladora. E Deus levanta ali o profeta Jeremias em meio a essa situação. E talvez um dos versículos bíblicos mais tremendo, ou mais lindo. A Bíblia toda é linda, mas esse talvez é um que nos mexe muitas vezes com o nosso interior. E eu quero ler na nova versão, na linguagem de hoje,
que diz assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Quão grande é a fidelidade do Senhor, Deus é tudo que tenho, por isso eu confio nele. Talvez na sua versão deve estar assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, que a fidelidade do Senhor e as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Aonde foi que Jeremias foi se inspirar para trazer esperança para o povo? Não foi naquilo que Deus tinha feito no passado, não foi naquilo que Deus tinha feito no povo de Deus. Jeremias foi se inspirar em Deus. Jeremias foi buscar as suas forças para vencer aquela situação em Deus. Ele não está dizendo aqui que ele escutou um testemunho que mudou a vida dele. Ele não está dizendo que ele escutou um testemunho de alguém na internet, não. Ele está dizendo que ele se inspirou em Deus e na fidelidade de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é a sua vida com Deus no passado. Talvez você viveu coisas tremendas com Deus há 10, 15, 20, 30 anos atrás, mas não é isso que pode te dar esperança. Isso pode te animar, mas a tua esperança não pode estar nisso. Jeremias continua dizendo: quero trazer à memória que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, e a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. A cada manhã, querido, Deus olha para você e diz: vamos lá de novo, varão, vamos lá de novo, varão. Essa não é uma expressão que nós usamos muito, né? Vamos lá, meu irmão, que eu estou contigo. Vamos lá, querido, que eu estou contigo. O meu amor, ele está se renovando de novo sobre a tua vida. A minha vida está se renovando de novo sobre a tua vida. Todos os dias que você acorda, segundo a palavra de Deus, Deus renova o seu amor sobre a tua vida. E isso deveria ser o suficiente para nos dar esperança. Você levantou de manhã hoje respirando, glória a Deus. Talvez você está passando por situação difícil na tua vida. Ela pode mudar. Basta uma palavra de Deus e ela pode mudar. E ainda assim, de acordo com a minha circunstância, não está baseada a minha fé, porque a nossa fé, ela está baseada em Deus, ela está baseada nas promessas de Deus, ela está baseada na palavra de Deus. Talvez muitos de nós que tivemos uma infância super sofrida, hoje a tua realidade é outra. Hoje é muito provável que a tua realidade é outra. Eu queria que nessa manhã, querido, te animar e dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida. Elas não têm fim. Elas não têm fim. Talvez você se sinta até esquecido por Deus. Talvez você se sinta até esquecido. Deus esqueceu de mim, me abandonou, eu não escuto mais a voz dele. Mas a palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam. A bondade e o amor de Deus se renovam sobre a tua vida. Vamos ficar de pé. Isso que eu compartilhei com os irmãos, isso não tem nada a ver com autoajuda. Autoajuda, ela faz você olhar para dentro de si, buscar forças dentro de si para poder vencer as circunstâncias. Eu estou falando de esperança em Deus. Eu estou falando de fé. E a nossa fé, a nossa esperança, ela não está firmada nesse mundo, porque esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar e as coisas desse mundo vai passar. O que você é hoje, amanhã vai ser diferente. Se você olhar para a sua vida há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ela é diferente de hoje, porque as circunstâncias mudam. Mas o nosso Deus não. Deus demorou 25 anos para cumprir as promessas em Abraão, e não foi cumprida por completo em Isaac. Ela veio ser cumprida em Jesus.